Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo, eu vou trazer as principais marcas batidas e como foi o final de semana nas salas de cinema. Então, vamos lá! E pessoal, obviamente, né, muitas pessoas sabem que o filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa tá sendo um grande sucesso, mas o filme tá sendo um sucesso ainda maior do que muitas pessoas imaginam por algumas informações que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Então, o filme continuou na primeira posição no seu quarto final de semana, o que não é algo tão comum de acontecer. Se você voltar muito tempo, né, você vê que filmes conseguiam se manter no topo por muito mais tempo. Tubarão, ET, Star Wars, né, conseguiam ficar por um volume de tempo muito grande na primeira posição, mas hoje, né, com os filmes mais front-loaded, ou seja, os filmes fazem muito sucesso nas primeiras semanas e depois despencam rapidamente, é muito raro você ver um filme ficando 4 finais de semana na liderança. E não só isso, o filme teve uma performance sensacional no seu quarto final de semana, depois de algumas quedas pequenas que ele vem tendo, né, desde o seu lançamento. Então, só pra gente recapitular, né, de forma bem rápida, o filme abriu com incríveis 260 milhões de dólares, ou seja, o segundo maior final de semana de todos os tempos. Depois ele caiu para 84 milhões, o que é compreensível, né, por vários motivos que eu já trouxe para vocês. Depois ele teve uma queda bem pequena, caiu de 84 para 56 e finalmente de 56 para 33 milhões de dólares que o filme fez nesse último final de semana, que foi um resultado sensacional. Então 33 milhões depois de ter feito 56 no último final de semana, com certeza foi um resultado acima do esperado. E para vocês terem uma ideia como 33 milhões de dólares no quarto final de semana é um resultado sensacional, até para justificar, né, a capa do vídeo que eu fiz hoje, falando que é maior do que os Vingadores, nesse final de semana o filme realmente é maior do que os dois últimos filmes dos Vingadores, porque Vingadores Guerra Infinita fez 29 milhões 452 mil dólares, enquanto o filme Vingadores Ultimato fez 29 milhões 973 mil dólares nesse mesmo final de semana. Então o filme do Homem-Aranha fez 4 milhões de dólares a mais do que o filme Vingadores Ultimato, que é um dos maiores filmes de todos os tempos. Então esse filme tá de parabéns, foi um resultado sensacional. Tem filmes que fizeram mais. O filme Star Wars Despertar da Força, por exemplo, fez mais no seu quarto final de semana, porque o filme também tava com um hype sensacional. Então eu não tô dizendo que é o maior quarto final de semana de todos os tempos, né? Eu tenho certeza que alguns dos filmes aí do James Cameron também tiveram resultados parecidos no seu quarto final de semana, mas é um resultado superior a dos outros filmes. Inclusive, no mesmo momento do lançamento, o filme Vingadores Guerra Infinita ainda não tinha nem batido a marca dos 600 milhões de dólares, enquanto esse filme do Homem-Aranha já bateu e bateu de longe. Mas quanto dinheiro, né, esse filme do Homem-Aranha fez até o momento? Ele fez 668 milhões de dólares, quase chegando à marca dos 700 milhões de dólares somente em território americano, que é um dos melhores resultados de todos os tempos e na verdade já praticamente coloca o filme no top 5 de todos os tempos em território americano. Se a gente somar, né, que a gente está passando por um momento de pandemia, que existem pelo menos algumas restrições em alguns estados norte-americanos, não só nos Estados Unidos, né, que agora eu tô falando dos números norte-americanos, com certeza pelo menos um pequeno percentual o filme teria conseguido fazer a mais. Eu acredito que ele já teria batido pelo menos uns 740 milhões de dólares se a gente não tivesse passando por um momento de pandemia. Mas de qualquer forma, né, onde esse resultado de 668 milhões de dólares coloca esse filme do Homem-Aranha? Ele coloca o Homem-Aranha na 6ª posição das maiores bilheterias de todos os tempos, né, pelo menos em território americano, e ele fica atrás do filme Vingadores Guerra Infinita, que fez 678 milhões, então mais 1 ou 2 dias o filme já ultrapassa Vingadores Guerra Infinita, que é uma das grandes potências aí dos últimos anos. Então com certeza tá sendo um resultado bem acima do esperado, né? Com certeza quando o Kevin Feige teve a ideia de fazer esse filme, eu não acho que ele tinha expectativa desse filme bater Guerra Infinita. Eu acho que ele tinha expectativa de bater 500 milhões, bater 600 milhões, mas bater os 700 milhões ou possivelmente até mais, dependendo das pernas que o filme tiver a partir de agora, eu acho que não era a expectativa do estúdio. E quem mais esse filme pode bater, né? Quem mais tá no top 5? A gente tem, obviamente, o primeiro colocado no top 5, que é a 5ª posição do Guerra Infinita. Depois a gente tem Pantera Negra com 700 milhões, então o filme do Homem-Aranha com certeza vai bater também a marca dos 700 milhões. Depois disso já fica mais complicado, porque a gente tem na 3ª posição o filme Avatar
com 760 milhões, então o filme do Homem-Aranha teria que fazer mais 100 milhões entre hoje, né, e o final da sua corrida, o que é possível. Obviamente o filme ainda fez 33 milhões no último final de semana, então não é uma impossibilidade, né, que o filme faça mais 20 milhões, depois faça mais 10 milhões, depois aumente um pouquinho, faça mais 15, tudo vai depender, né, de como os próximos meses vão acontecer, mas eu acredito que existe uma pequena possibilidade dele conseguir bater o filme do Avatar, mas não existe a possibilidade de bater o filme Vingadores Ultimato, que fez 858 milhões de dólares, e também o filme O Despertar da Força, que fez incríveis 936 milhões de dólares. Uma coisa que não dá pra gente desrespeitar, né, é a quantidade de vezes que as pessoas reassistem os filmes de Star Wars, né? Os grandes fãs, pelo menos de Star Wars, chegam a reassistir o filme nos cinemas 20, 30, 40 vezes diferentes, porque é uma das fandoms mais antigas e mais radicais que existem até hoje. Então eu até acho que se a gente fizesse uma comparação de volume de pessoas únicas que assistiram Homem-Aranha e que assistiram Despertar da Força, talvez os números estivessem mais equiparados, mas com certeza o filme teve uma reassistibilidade, né, muito maior, muito mais fãs assistiram várias e várias vezes. Eu sei que muitas pessoas já assistiram, né, o filme do Homem-Aranha várias vezes também, como é o meu caso, que já assisti 3 vezes, mas Star Wars tá num nível um pouco diferente. E só pra completar o top 5, né, o filme já deixou pra trás Titanic, Jurassic World, Vingadores, Os Últimos Jedi e também Os Incríveis 2, O Rei Leão, então o filme tá sendo um grande sucesso em território americano. E internacionalmente o filme tá seguindo mais ou menos o mesmo caminho, obviamente o filme ainda não estreou na China, então ele tem uma desvantagem muito grande com relação a todos os outros filmes que eu vou listar aqui pra vocês, mas ele já tá na 8ª posição, então ele já entrou no top 10, né, do mercado mundial, mesmo a gente considerando que o filme não foi lançado na China. O filme na 8ª posição tá com 1,536 bilhão de dólares, então o filme já bateu 1,5 bilhão, que é um resultado sensacional que menos de 10 filmes na história conseguiram fazer. E quem ainda tá acima, né, e quais filmes o filme do Homem-Aranha ainda pode ultrapassar? Acima dele, na 7ª posição, tá o Rei Leão, com 1,654 bilhão, depois Jurassic World, com 1,669, depois aí a gente entra na turma dos 2 bilhões, né, Vingadores Guerra Infinita, com 2 bilhões, Star Wars Episódio 7, com 2 bilhões, Titanic com 2,2 bilhões, mas o Titanic com vários relançamentos, porque originalmente o Titanic tinha feito na faixa de 1,6 bilhão, né, ou 1,7. Depois a gente tem Vingadores Ultimato com 2,7 e finalmente Avatar com 2,8 bilhões de dólares. Avatar, né, conseguiu bater o filme Vingadores Ultimato por causa também de um relançamento. Então, se a gente considerar o ritmo que esse filme vem crescendo, né, o ritmo que esse número vem crescendo, eu acredito que ele vai chegar à 6ª posição, ficando atrás de Vingadores Guerra Infinita, mas ficando atrás de Guerra Infinita somente porque o filme não vai estrear na China, porque eu acho que com uma estreia chinesa ele bateria a casa dos 2,1, talvez até 2,2 bilhões de dólares. E o filme dessa forma teria potencial para chegar na 3ª posição, ficando atrás somente de Avatar e de Vingadores Ultimato. Mas como o filme aparentemente não vai ter uma estreia chinesa, isso provavelmente não vai acontecer. Mas dando continuidade, né, pro vídeo não ficar muito longo também, na 2ª posição ficou o filme Sing 2, que fez mais 11,9 milhões de dólares. O filme continua tendo uma performance muito boa para Universal e o filme caiu 40% somente e ele já chega a 109 milhões de dólares em território americano, que não é um resultado ruim, longe disso, né, se a gente considerar esse momento de pandemia, enquanto a Disney está jogando os filmes da Pixar dentro da Disney Plus, eles estão dando espaço para os filmes da Universal crescerem nas salas de cinema. Internacionalmente, o filme chega a 190 milhões de dólares, então o filme está tendo um apelo maior nos Estados Unidos, mas animações sempre têm pernas longas e sempre tem um apelo muito grande quando cai em um serviço de streaming. Eu acredito que alguns dos serviços de streaming vão comprar, obviamente lá nos Estados Unidos a tendência é que ele chegue através do Peacock, mas aqui no Brasil, onde o Peacock não existe, provavelmente vai chegar através de uma Netflix ou até de uma HBO Max. E continuando na 3ª posição, outro filme da Universal, o estreante 355, que é um filme com um elenco feminino muito grande. O filme estreou com 4,8 milhões de dólares, a expectativa era na faixa de 6 a 10 milhões, então ficou um pouquinho abaixo das expectativas, e o filme ainda não teve uma estreia mundial, então o seu resultado final continua sendo 4,8 milhões. Esse filme tinha que ter tido um resultado um pouquinho melhor, mas novamente, né, em um momento de pandemia, é muito difícil a gente prever
qual filme vai ter um apelo, qual filme vai ser responsável por tirar as pessoas de casa. Lembrando que o Homem-Aranha Sem Volta para Casa provou que as pessoas estão dispostas a saírem para ir aos cinemas, mas não estão dispostas a sair para assistir qualquer filme. As pessoas estão dispostas a sair para assistir um grande blockbuster, como é o caso de Sem Volta para Casa. Não prova que os cinemas voltaram, né, com força total, prova que existe a vontade das pessoas retornarem às salas de cinema. E um dos grandes fracassos das últimas semanas, né, que tá agora na 4ª posição, é o filme Kingsman: A Origem, que fez 3,2 milhões de dólares, né, caiu 28%, então a queda não foi ruim, mas a estreia do filme 2 semanas atrás foi terrível, então o filme ainda não conseguiu engrenar nas bilheterias, e eu acho que o filme ainda tá sendo uma grande decepção para 20th Century Studios e também para Disney. Então, se a gente somar o total aí no território americano, ele chega a 25 milhões de dólares e 74 milhões de dólares internacionalmente, mas é um filme que teve um orçamento acentuado, que precisava de uma marca muito maior do que essa para se tornar lucrativo. E finalmente, né, na 5ª posição, o filme American Underground, que fez mais 2,4 milhões de dólares, caindo 38%, e o filme chega a 18 milhões de dólares em território americano e ainda não teve uma estreia internacional, e eu acredito que nem vai ter, né, porque é um filme de futebol americano, que é um esporte que não tem um apelo cinematográfico, né, ao redor do mundo todo. Normalmente filmes esportivos têm um apelo muito maior em território americano. E não dá pra eu deixar de citar o filme do Matrix, que fez somente 1,8 milhão de dólares no seu 3º final de semana. Se você falasse um número desses, né, algum tempo atrás, você seria chamado de idiota, né, que não sabe nada do que você tá falando, porque é um resultado ridículo. A gente tá vendo alguns filmes como Ghostbusters, né, que entrou 8 semanas atrás, então o filme foi lançado quase 3 vezes a mais tempo do que Matrix, e o filme tá fazendo praticamente o mesmo resultado, né, se a gente analisar semana após semana. Então Matrix não tem como defender, com certeza é um grande flop pra Warner. O filme tá fazendo praticamente zero, né, nessas últimas semanas, sendo que o filme não tá nem há um mês em cartaz. Então hoje, como eu acabei falando top 10 de todos os tempos em território americano, pra falar que o Homem-Aranha tá na 6ª posição, e também o internacional, né, pra falar que o Homem-Aranha tá na 8ª posição, eu não vou nem trazer de novo os números de 2021, né, eu vou colocar até aqui na tela pra vocês darem uma olhada. Com certeza o Homem-Aranha continua na ponta, continua sendo seguido dos mesmos filmes, seja nos Estados Unidos, seja no mercado internacional, até porque não tem filmes novos chegando, porque o ano de 2021 já acabou. O filme continua sendo líder absoluto, o maior líder de todos os tempos, né? Eu até pretendo fazer um vídeo a respeito disso, mas de qualquer forma, eu vou colocar os números aqui para vocês darem uma olhada. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham desse resultado do Homem-Aranha, que continua sendo surpreendente semana após semana. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.